Degrees of comparison, grau comparativo. Lembre, grau comparativo, você pode fazê-lo de várias formas. Temos de igualdade, inferioridade, superioridade e também temos o superlativo. Observe as frases. Essa caneta é maior que aquela. O carro é menor do que a casa. Laranjas são tão gostosas quanto uvas. Ela é a garota mais inteligente. Observe todas as frases. Traduzindo, this pen is bigger than that one. The car is smaller than the house. Oranges are as tasty as grapes. She is the most intelligent girl. Observe as frases. A primeira, usando o comparativo de superioridade. A segunda, usando de inferioridade. A terceira, usando o comparativo de igualdade. E a última está usando o grau superlativo. Observe que todas elas, com exceção da última, mostram os objetos sendo comparados. Igualdade. Quando dizemos que algo é semelhante a outra coisa, estamos comparando igualdade, fazendo o comparativo de igualdade. É muito fácil, acho que é um dos mais fáceis de fazer. Você tem somente que posicionar antes do adjetivo a palavrinha as, aquele as ali. Coloca o adjetivo e depois dele você coloca outro as. No caso das frases negativas, normalmente nós trocamos, ao invés de usar o as no início, nós colocamos so, so, e permanece o as no final. É possível de utilizar o as nas duas, mas normalmente a gente faz isso, fazemos essa alteração. Então, observe os exemplos. Inferioridade. Brasileiro, especialmente nós, não costumamos usar muito, tá? Nós preferimos usar o de superioridade, mas é possível. Então, dizemos que algo é inferior, é de qualidade pior do que outra coisa. Também é fácil, só basta você colocar antes do adjetivo a palavrinha less e após o adjetivo o than. Então, observe as frases. This pencil is less good than that one. This river is less deep than the Itibiri River. Observe que só foi posto antes do adjetivo, a palavrinha less, o adjetivo e novamente than, para falar o do que. Superioridade. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque você precisa lembrar ou descobrir a quantidade de sílabas das palavras. Então, quando for adjetivo pequeno de uma ou duas sílabas, observe que temos algumas regrinhas. O objetivo desses adjetivos pequenos é deixar ER no final, antes de colocar o than. Então, observe lá. Primeira, se um adjetivo termina em letra E, basta colocar um R. Então, é isso que está mostrando o exemplo. Wide, mais um R, wider. Nos adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante, repetimos a última consoante e adicionamos o ER. Então, de exemplo, nós temos lá a palavra grande, big, tá? Foi acrescido mais um G e mais um R, virou bigger. Adjetivos que terminam em Y, nós trocamos o Y por I e adicionamos ER. Então, de exemplos temos o happy, virou happier. A regra geral, como eu disse, é colocar ER no adjetivo. E para os adjetivos de 3 ou mais sílabas, também aqueles terminados em fu, nes, ed ou ing, basta colocar na frente da palavra, na frente do adjetivo, a palavra more, seguido do than normalmente. Então é isso que está mostrando o exemplo que está na tela para você. She is more interesting than me. Os outros exemplos lá. O primeiro fala, books are wider than agendas. The car is bigger than the motorcycle. Dogs are happier than men. I am older than my brother. Então, observe, eu coloquei a tradução. Basta você tentar observar essas regrinhas e pô-las em prática, quando for criar o comparativo de superioridade. Superlativo. Quando dizemos que algo é o maior, é o top, é o melhor, você está fazendo comparativo de superlativo. Não precisa mencionar um outro objeto
porque se é o melhor, é melhor que todos. As regrinhas também seguem o mesmo padrão, né? Você deve descobrir se é de uma ou duas sílabas o adjetivo e pô-las em prática. A diferença é que você vai posicionar antes do adjetivo, sempre vai pôr o artigo the, o THE, e no final da palavrinha dos pequenos vai terminar em ST ou EST. Então você tem lá, se termina em E, um adjetivo, basta pôr ST. De exemplo, usei basicamente as mesmas frases. Então está lá, the widest. Segunda, também repetiu a consoante antes de adicionar o ST, the biggest. Troquei o Y da terceira regrinha também, happiest, né? Coloquei o artigo the happiest. Quarta regrinha, que é a geral, adicionar o EST. Então, você tem lá de exemplo, old, the oldest. Para os adjetivos de 3 ou mais sílabas, aqueles também terminados em full, ness, ed ou ing, colocamos o the most antes do adjetivo, tá? Então, observe os exemplos que estão na tela. She is the most intelligent girl. Interesting girl. Quer dizer que ela é a mais interessante de todas as que você conhece ou que eu conheço. I am the oldest brother. Dogs are the happiest animals. It is the biggest car in the world. These books are the widest. Observe que todas as frases têm em comum, antes do adjetivo, temos o artigo the para falar o, a, os, as. E, finalizando, temos alguns adjetivos irregulares. Lembrar, esses são poucos, então vale a pena você memorizá-los, para saber quando usar o adjetivo natural, quando usá-lo no grau superioridade ou quando usá-lo no superlativo. Coloquei na tela alguns de exemplo. Deve haver mais alguns, mas são bem pouquinhos, então você facilmente consegue encontrá-los na internet. She is better today than yesterday. I am the best student of the class. Ok?